palavra do Senhor. Amém? Antes de nós irmos ao texto, eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente hoje. Eu já deixei ali na mídia os versículos para que eles sejam bem ágeis, porque nós vamos ler alguns versículos. Mas antes disso, eu queria convidar você, mesmo sentado, que fechasse os seus olhos e preparasse agora o seu coração da seguinte forma. Vamos orar diretamente a Ele, ao Espírito Santo. Sabe, nós oramos a Deus, nós falamos a Jesus, mas quantas vezes o Espírito Santo, não sei por que a gente acaba tendo uma certa reserva ou esquecendo um pouco dele. Ele é Deus. E Ele quer ser invocado aqui nessa hora, Ele quer ser adorado como Deus. E Ele quer falar, porque Ele é Deus, Ele quer falar, o nosso Deus quer falar conosco. Então eu vou te convidar nessa hora a fazer uma oração ao Espírito Santo. Feche os seus olhos. Você que nos visita, concentre no que está sendo proposto. É de Deus, pode ter certeza. É para o bem da nossa vida. Fala a sua oração agora ao Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, eu abro o meu coração para você. Espírito Santo, pode ministrar o meu coração, a vontade do Pai para mim, para a igreja do Senhor aqui reunida. Espírito Santo, eu quero me conectar à vontade dos céus sobre a terra nesse tempo. Não me deixa de fora, Espírito Santo, do que Deus está fazendo. Me envolva nisso, Espírito Santo. Eu não mereço, como a pastora não merece. Mas não é por merecimento, é por amor, é por graça. Então fala ao Espírito Santo, eu desejo. Gente, Ele quer ouvir isso nessa noite. Fala com Ele nessa noite. Espírito Santo, eu tenho te falado isso todos os dias. Me deixa envolvida naquilo que você está fazendo na terra nesse instante, nesse tempo. Não me deixa de fora. Espírito Santo, eu submeto a minha carne, o meu corpo, as minhas emoções, a sua vontade. Eis-me aqui. Usa a minha vida pela graça do Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Tem uma canção que nós vamos cantar agora. Ela é uma oração ao Espírito Santo. E ela é conhecida. O Tiago vai colocar para nós. Vocês que sabem a letra, você vai fechar os seus olhos e cantar. Você que não sabe a letra, salvo engano, eles vão conseguir colocar aqui para nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos cantar isso. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Você que sabe, cante. Cante com toda a força. E o poder do Altíssimo te envolverá. Oh, Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e em teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e cantarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, visitar.
do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Descerá sobre mim o Espírito Santo, o poder do Altíssimo me envolverá. e o poder do Altíssimo me envolverá. Descerá sobre mim o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo me envolverá. Minha alma viverá, meu espírito renovará, e no meu corpo tudo novo se fará. Minha alma viverá, meu espírito renovará, e no meu corpo tudo novo se fará. E chorarás e cantarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações, e enche os nossos corações. Aleluia. Vamos aplaudir o Espírito de Deus. Aleluia. Oh, amado Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Nós vamos, nesse momento, ler alguns versículos da palavra de Deus que comprovam o quão importante é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente deixa o Espírito Santo meio que de lado, como se ele fosse algo sobressalente. Não é o meu caso. Eu tenho sido muito despertada a ter um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, desde o dia em que ele me despertou para fazer essa série de pregações com os jovens. Ele me falou algo que me confrontou muito. Ele me disse assim: você é uma pessoa que já caminha com Cristo há muito tempo. Você já tomou sua decisão por Jesus? Você tinha 11 anos de idade. Aos 12 anos de idade, você foi batizada por mim. O Espírito Santo disse: eu fui batizada no Espírito Santo, eu fui cheia do Espírito Santo. E eu pude falar em outras línguas, as línguas dos anjos. Nós, da comunidade Águas Vivas, cremos que esses dons são para hoje, sim. Respeitamos quem pensa diferente de nós, mas nós não somente cremos, mas como vivemos e usufruímos desse dom maravilhoso, dos dons do Espírito Santo aqui nessa igreja, porque é o Espírito de Deus que traz vida ao corpo de Cristo. É o Espírito Santo de Deus que está preparando a noiva para o Cordeiro.
Você sabia que o Espírito Santo está sobre a face da terra, cuidando de todos os filhos de Deus? Porque os filhos de Deus têm o Espírito Santo. Quantos filhos de Deus eu tenho aqui nessa noite? Somos filhos de Deus, porque recebemos a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Como a Ana bem disse aqui de uma forma lindíssima, pela graça, porque ninguém merece. Mas por causa do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, Ele fez essa obra redentora. O nosso resgatador, Jesus Cristo, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amado. E nos selou com o Espírito da promessa. E existe em nós um selo, existe em nós um carimbo de Deus. E esse selo se chama Espírito Santo. E hoje pela manhã eu pude dizer, o nome dele já diz tudo sobre ele. Ele é santo. Ele é o Espírito Santo. E quem não quiser somente uma visitação dele, para permanecer nele, é preciso se santificar. Muitos recebem visitações pontuais do Espírito Santo. É como se eu saísse daqui e fosse em Porto Seguro, e ali eu alugo uma kitnet, ou eu vou para um hotel ter uma visita ali por alguns dias. Mas o lugar da minha habitação é a minha casinha aqui em Caratinga. É o lugar da minha intimidade. É o lugar da minha permanência. É o lugar que quando eu estou com problemas, com pressões, tribulações, porque todos nós passamos, eu encontro refúgio. Eu encontro paz. Porque eu habito naquela casa. Muitas pessoas desfrutam, sim, de um arrepio, de uma emoção tocada, e é gostoso demais hoje pela manhã que o Espírito Santo saiu tocando as pessoas, e quando ele vem, o que fazer quando ele vem? Quando ele vem, a gente perde o controle. E tinha gente aqui hoje que estava parecendo embriagado, mas está assim na palavra do Senhor. No livro de Atos, muitas pessoas achavam que os discípulos estavam tomando umas birita, e eles estavam sendo cheios do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz assim: não se embriaguem no vinho no qual há dissolução, mas encham-se do Espírito. Porque aquele que está embriagado, ele perde o controle para a bebida e vira capacho de Satanás. Esses dias eu vi algo que me entristeceu muito, ver uma pessoa querida nossa, dominada pelo álcool, servindo de vergonha, envergonhando sua família. Por quê? Porque está dominado pelo álcool. Mas aquele que é dominado pelo Espírito de Deus, ele manifesta a presença poderosa de Deus. E o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. E ele falava ao meu coração naquela madrugada: fale sobre mim. Me dê mais espaço, que eu vou tocar aquelas pessoas que estiverem ali naquela noite. Ele é o único que conhece o pensamento de todos que estão aqui. Ele sabe tudo que você está passando. Ele sabe quem está aqui, que chegou naquela rampa. Eu estava lá no meu gabinete, em oração, meditando um pouco mais. E ouvindo as brincadeiras da pastora Simone com as pessoas chegando. Vendo aquela comunhão ali. E tem gente que certamente passou por eles ali na porta, sorrindo, brincando. Mas lá dentro, o coração está ferido, está carregando pendências no casamento, está com dificuldades financeiras, mas sorriu por fora, mas lá por dentro está chorando. O Espírito Santo sabe que você está assim.
E nessa noite, Ele tem resposta para você. Nessa noite, Ele pode te dar um toque com tanta esperança na palavra do Senhor, que você sai daquela porta para fora pensando assim: tem chance para mim, sim. O Espírito Santo está comigo, Ele é meu amigo, Ele vai me ajudar. Amém? Glória a Deus. E ali, então, eu vou falar um pouco sobre as qualidades ou aquilo que o Espírito Santo faz por nós. Porque ali em oração na madrugada, o Espírito Santo falava comigo: fale a palavra. A palavra aponta tudo sobre ele. E é uma riqueza tão grande que eu pontuei algumas, porque não daria tempo de falar tudo. Mas eu queria que nesse momento o Espírito Santo, Espírito Santo, meu amigo, faça isso. Ore para que o Espírito Santo pegue a palavra poderosa do Senhor. Que só da gente ler a palavra, ela é como um dínamo. E que o Espírito Santo recheie esses versículos agora e que sejam como flechas entrando nos corações. Para você se apaixonar e dar mais importância e sair daqui hoje pensando assim: eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. E o meu coração chega a arder, porque ele está testificando isso. O coração da gente arde, queima. Hoje de manhã, em meio aos louvores, o Espírito Santo me lembrou algo aqui que eu compartilhei com a juventude de manhã, tão pontual. E enquanto o Espírito Santo falava comigo, meu Deus, eu tive que me inclinar, porque queimava dentro de mim um fogo tão grande que não me dava conforto de ficar esticada, eu tinha que inclinar. E eu entendi que quando eu inclinava, é porque eu estava me prostrando mais. Porque quando ele vem, a gente vê a nossa pequenez e a gente vê o tanto que a gente precisa de Deus. Sabe, queridos, quando a gente começa a andar, mesmo dizendo que somos cristãos, que somos dessa igreja, mas nós esquecemos de ter essa comunhão íntima com o Espírito Santo, a gente corre um risco muito grande de estar vivendo apenas numa formalidade, nos nossos compromissos religiosos, e não é isso, não é sobre isso. A Bíblia adverte que naquele grande dia, o Senhor Jesus, Ele vai testar a nossa relação com Ele. E nós só temos relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo. Quando Jesus disser assim: você expulsou demônios, e que demônio Mateus virou, hein, gente? Eu estava lá no meu gabinete e eu tomo muito susto. E eu passei ali, cabreira, eu já saí do gabinete, que lá é tudo meio escuro, e eu falei: meu Deus, se eu encontrar com o Mateus aqui, porque eu já tinha visto ele. Aí eu condicionei minha cabeça: é o Mateus, é o Mateus, é o Mateus. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele diz assim: em meu nome vocês expulsaram demônios, né? Vocês falaram em línguas estranhas, vocês profetizaram. Mas eu não te conheço. E nós só conhecemos verdadeiramente a Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos conduz nessa caminhada cristã. Quando você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, primeiro, você perde o governo da sua vida, você perde o seu livre-arbítrio, você abre mão dele. Porque o Senhor é seu Senhor. Já não é mais o que você faz segundo a sua vontade, é o que Deus quer que você faça, e quem te inspira nessa caminhada é o Espírito Santo. Se você não vive isso, eu sinto muito te dizer que você só flertou com Jesus. Mas hoje você pode sair daqui, através da ministração dessa palavra, consciente na palavra e no poder do Espírito Santo para ter uma vida incrível com Deus. Quem tem o batismo no Espírito Santo, quem é renovado constantemente, porque deixa eu te falar uma coisa, jovens e adolescentes, esse fogo que está aqui ardendo os nossos corações não é só para conferência, é para todos os dias. Esse fogo me visita no meu quarto, na minha sala.
Esse fogo me visitou essa semana, naquelas madrugadas. Eu não precisei esperar o despertador despertar. O Espírito de Deus me despertou a hora que Ele quis. E não é fácil. Porque a carne te diz assim, está frio. Você está cansada. Mas quem disse que eu vivo obedecendo a minha carne? Eu obedeço ao Espírito Santo. Vem, eu vou. Ele conhece tudo sobre nós, mas ele nos chama a uma maior intimidade com Deus. Amém? Então vamos aos versículos, que vai ser bem prático. Prontos aí da mídia? Sofia, essa galera é uma bênção. Arthur, muito obrigada, Arthur, pela bênção de servir a essa igreja, ao Senhor Jesus. Sabendo que ali o Flávio, nós vamos fazer o multifocal, meu filho, tá? Porque, aqui ó, só não tem jeito não. Então esse povo que trabalha aqui, nossa Deus, que conferência tão abençoada de gente amorosa. Ontem, quando eu cheguei na sala que nós recebemos lá embaixo, o pastor Felipe e a comitiva que veio de Vila Nova, que capricho, Fernanda, presbítera, equipe de apoio, com um sorrisão largo, brincando com eles o tempo todo. Eles ficaram impressionados com o voluntariado dessa igreja. Se tem alguém nessa igreja que ainda trabalha arrastado, você não entendeu o que o Espírito Santo está fazendo em nosso meio. Pessoas que deixaram de vir, eu estou falando tudo que o Espírito Santo está sussurrando aqui. Pessoas que deixaram de vir a essa conferência, simplesmente, jovens, principalmente adolescentes. É um puxão de orelha para vocês. Ah, não vou investir R$60. Com 2 hambúrgueres, você pagava essa conferência e tinha um alimento eterno para a sua vida. Porque uma coisa é estar aqui presencial, outra coisa é pelo YouTube. Sim ou não, gente, que está aqui? Espírito Santo, me ajuda. Vamos aos textos, vamos à palavra. O Espírito de Deus, vamos ler em Romanos 8, 16 e 18. Está na tela? Ok. Diz assim, eu vou ler aqui. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito com letra maiúscula, que é o Espírito soprado, fôlego de vida. Amém? O Espírito com letra maiúscula testemunha, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Deixa eu ver se eu coloquei até o 18. Então segue. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você pode dizer amém? Explicando em miúdos, o Espírito de Deus está nos filhos de Deus, aqueles que receberam a Jesus, e testifica lá no nosso espírito que somos filhos de Deus. E percebe que o final desse versículo fala de tribulações, de sofrimentos. É que os verdadeiros filhos de Deus, quando estão passando pelas lutas, pelas provas, eles se lembram que eles têm o Espírito de Deus dentro deles, que vai nos ajudar a passar por esses momentos. E nada se compara, qualquer provação passada nesse tempo não se compara ao peso da glória que será revelado aos filhos de Deus na eternidade. Amém? Você toma posse disso? Amém? Amém. Nós vamos ler agora João 16, 7 a 11. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus estava dizendo, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado,
porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A palavra de Deus diz que o Espírito é quem convence do pecado. Nesse momento aqui, eu estou citando a palavra poderosa do Senhor, mas quem está trabalhando nos corações, convencendo, é o Espírito Santo. Sabe aquele parente, aquela pessoa que você quer muito que ela conheça Jesus, que ela tenha essa experiência com Deus, com o Espírito Santo, essa caminhada com Deus? E você, às vezes, tenta falar, você tenta convencer, você quer quase que abrir a cabeça daquela pessoa para ela entender que Jesus é bom demais, é a melhor coisa. E essa pessoa resiste, essa pessoa não entende. Você fala, e essa pessoa não tem o entendimento. Então, você precisa entender que orando ao Espírito Santo, ele vai trabalhar para convencer essa pessoa. E às vezes, ele não vai usar você, ele vai usar você em oração, mas ele vai levantar outra pessoa. Ele vai criar uma circunstância, ele vai cercar essa pessoa. Então, quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. E para aqueles que estão já numa caminhada com Jesus, o Espírito Santo é aquele que vem acender a luz do alerta, do laranjado, do sinal, aquele alerta que fala assim, vai ter que parar por aí. Às vezes vai até o vermelho, ele fala, para, não continua. Que se você continuar, você vai sair do caminho. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós. O Espírito Santo, a gente vai aprendendo a ter mais e mais comunhão com ele, e ele passa a falar uns detalhes com a gente. Coisas do cotidiano. Estou falando sério. Algumas coisas parecem assim. Por exemplo, eu vim aqui abrir a igreja ontem para o rapaz vir decorar com aquelas luzes ali. Na hora de eu sair de casa, eu estava com a minha bolsa e eu ouvi uma vozinha assim, dá uma conferida na chave da igreja. Aí eu pensei assim, essa chave quase nunca sai daqui. Não olhei. Quando eu cheguei aqui na porta, que eu abri a minha bolsa, cadê a penca de chave? Aí eu lembrei que eu tinha deixado ela dentro da mochila no dia da oração aqui à noite, que foi quinta-feira. Falei, nossa Deus, e o rapaz já estava aqui na porta. Eu falei, quem me socorrerá? Mateus Manuel, claro. Aí eu ligo para o Mateus, 9h30 da manhã. Mateus acordando, aquele vozeirão grosso. Ô filho, te acordei? Falei, não, pastora, acabei de dar o bom dia ao Espírito Santo. Falei, então bom dia para você também, filho. E deixa eu te falar, estou precisando da sua chave aqui. Aí ele falou, não, pastora, vou levar para você. Só me dá um tempinho que eu estou com um pijama que eu não posso chegar aí com ele, não. Eu falei, não vem mesmo, não. Mas olha, eu sabia que aquela voz era o Espírito Santo. É ou não é, Flávio? Não é assim que acontece, gente? É ou não é, Elan? O Espírito Santo, ele quer avisar a gente muita coisa. Ele quer avisar assim, o combustível está acabando, enche o tanque para sua esposa. Para ela não ficar na mão. Fala ou não fala? Ah, gente, é tão gostoso ter essa intimidade. Outro dia, eu estou ficando cada vez mais ousada. Outro dia eu falei assim, Espírito Santo, eu preciso de uma vaga ali no Olegário Maciel. Uai, você está rindo? Não crê, não? Em horário de pico? Falei, Espírito Santo, meu amigo, me ajuda aí. Daqui a pouco eu preciso, a gente faça até uma
uma pressão nele. Daqui a pouco eu preciso estar atendendo a fulano de tal. E aí eu cheguei lá, tudo lotado. O rapaz deu a setinha para mim entrar. Saiu e eu peguei a vaga. Falei, obrigado, meu amigo. Ai, gente, é maravilhoso demais. Ele falou comigo tanta coisa dessa conferência. E ele testificou em tantas situações aqui já. Ontem o pastor Felipe, tão usado por Deus, testificou tantas coisas que Deus tem mostrado. Mas não ficou nele, não. Teve adolescente que veio me falar coisas que Deus está testificando na minha vida. Só porque eu resolvi buscar mais. E aí eu falei lá em casa, na verdade eu falei aqui no culto Conexão, minha família estava aqui, o Rominho, os meninos, aí eu falei, gente, o Espírito Santo falou comigo. Você já caminha com Cristo desde sua primeira infância. Aliás, minha mãe me gerou em bênção, pedindo ao Senhor. E aí o Espírito Santo falou comigo, mas apesar disso, você não pode se acomodar nesse nível que você está, porque eu tenho mais profundidade. E eu falei, eu quero. Eu comecei, eu quero ir mais. Eu quero mais. E aí, eu falei aqui no culto de jovens, o Espírito Santo falou comigo, que eu ainda não conheço nada sobre ele. Aí o Daniel falou assim, nossa Deus, eu tô lascado então. Mas sabe, eu creio que nessa hora o Espírito Santo está te tocando aqui. Ele está dando um toque aqui em várias pessoas, se não todas. Tem mais, gente. Tem mais. Tem muito mais. Ele convence do pecado. Ezequiel 36, 26 a 27. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Até o 27, né? Repita assim comigo. Coração de pedra não pega fogo. Coração de carne é que pode pegar fogo. Já comeu coraçãozinho de churrasco? Bem temperadinho, macinho, é uma delícia. Pega fogo. Mas coração de pedra não pega fogo, não. Pastor, o que é o coração de pedra? É um coração cheio de pedra do pecado? É um coração cheio de pedra por feridas? É um coração que tem uma casca dura pelo orgulho? É um coração orgulhoso que não confessa que está comendo o pão que o diabo amassou, mas fica bancando alguém que está vivendo uma vida tranquila e feliz. Isso é coração de pedra. Esse coração não pega fogo. Esse coração não sente essa coisa. Já está na hora de eu acabar? Tá não. Tá quase, né, Léo? Esse é um sinal. Olhe para mim. Coração de pedra não pega fogo. Como é que você quer seu coração, hein? Eu quero o meu molinho, molinho, molinho por Jesus. Eu quero um coração humilde, um coração ensinável, um coração que ouve conselhos, um coração que sabe reconhecer os erros, um coração que ouve quando é confrontado, entristece, mas se levanta e fala, eu vou corrigir o que está errado.
esse coração pega fogo pelo Espírito Santo. Esse coração, o Espírito Santo tem acesso e manter ele incendiado por Jesus. Não vem com o coração orgulhoso para Deus, porque Deus resiste. Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça aos humildes. E é o Espírito Santo que quebranta o coração. Agora, quando o coração está duro demais, e fica assim com aquelas portas, igual de castelo, com aquelas trancas, a Bíblia fala sobre isso, sabe o que tem que acontecer? A Bíblia diz que Deus tem que quebrar. Deus não quer precisar quebrar o seu coração. Deus manda você quebrantar. E você se quebranta pelo poder do Espírito, quando você se abre ao Espírito Santo. Mantenha o seu coração quebrantado. Não vale a pena ficar com o coração endurecido, porque você não vai ser cheio do Espírito Santo. Me mostre uma pessoa cheia de orgulho e cheia do Espírito Santo. Não existe. João 14, 26. Vamos correr. O Espírito Santo nos consola, ensina e lembra a palavra. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Olha só, ele vai dar conselho, ele é consolador, ele vai ensinar a palavra, ele vai lembrar a palavra. Se você está com dificuldade de ler a Bíblia, fala, pastor, eu não entendo, eu não consigo conectar. É o Espírito Santo que vai te ajudar. Porque foi ele que inspirou todo mundo que escreveu a Bíblia. Entendeu isso? Então o Espírito Santo vai te ensinar e quando você aprender, ele vai te lembrar. Porque o Espírito Santo, ele não vai te lembrar se você não estudou. Então vamos estudar a palavra. Vamos meditar, porque o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Quem pode dizer amém? Atos 1:8, o Espírito Santo nos enche de poder para testemunhar. Atos 1:8, mas, vamos ler? Mas... É o Espírito Santo que nos enche de poder para a gente não ter vergonha de falar de Jesus. Para a gente ter ousadia. Ousadia para... Chegou alguém perto da gente. Ai, eu estou passando mal. E aí você diz, posso orar por você? Aí a pessoa, ué, nossa, como ele tem fé em Deus? Aí, e se Deus não curar? Aí o problema é de Deus. Mas essa pessoa vai entender assim, essa pessoa que quis orar por mim tem fé. E outra coisa, ela se importa comigo. Pronto, já valeu. Então é o poder do Espírito que nos dá essa ousadia, esse poder para testemunhar. Atos 4, 8-13, estamos terminando. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado, até aí, diante dos seus olhos, diante dos senhores. Olha aqui, eu vou resumir porque esse texto é grande. Deus tinha operado um milagre através de Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus. Aquele que traiu Jesus, que negou Jesus. Pois é, cheio do Espírito Santo, Pedro agora está entrando para o templo, para a oração das 3 horas. E quando ele passa na porta, ele vê um aleijado de nascença. E ele pedia esmolas. Então Pedro fala com ele, assim aqui, ó, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. E o cara andou. E por causa disso, aí Pedro foi levado a julgamento, a inquisição, aquele momento ali de questionamento. E aí
Pedro, um pescador, dá uma aula de fala, de defender o evangelho, de defender a palavra de Jesus, de defender a Cristo. Então, é o Espírito Santo que fez isso na vida de Pedro e é o Espírito Santo que vai fazer isso na nossa vida. Em 1 Coríntios 12, não vamos ler o texto todo, ele dá dons para edificação do corpo. E os dons são diferentes. E vamos ler só até aí. Mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Amém? São dons maravilhosos, dons de cura, profecia, conhecimento, sabedoria, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Tudo isso é o Espírito Santo que dá como ele bem quer. E ele, o Espírito Santo, traz com ele o seu fruto. Aí entra uma coisa muito importante, porque nós temos coisas em nós que nós lutamos do nosso temperamento, da nossa personalidade. E o Espírito Santo, quando ele está em nós, ele produz o fruto dele. É uma mexerica. Imagina uma mexerica cheia de gomos. E aí esse fruto que está descrito em Gálatas 5, a partir do verso 22, diz que é amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Tem alguém precisando ficar manso aí? Levante sua mão, deixa eu ver. Cadê os raivosos? Romanos 8:11. Recebe isso aí, ó. Tem gente que está precisando disso aqui agora, ó, que o Espírito tem para dar. Romanos 8:11. Olha isso. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Sabe aquela história de morto-vivo? Gente que está vivendo, sobrevivendo. O Espírito Santo é que traz vida verdadeira. É ele que vivifica os nossos corpos. Olha que coisa linda. E por fim, ele intercede por nós e nos ajuda a orar. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabia que se você está com dificuldade para orar, e eu sei que tem gente que tem muita dificuldade, e você vai entender hoje o porquê. Sabe por que é tão difícil orar? Porque a oração é a chave da comunhão com o Espírito da verdade. Então, há muita resistência quanto à oração. A oração é o meio de comunicação. Então, nós precisamos, como diz a palavra, pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a orar aqui. Se você ler esse texto, você vai ver que ele fala assim, ó. O Espírito Santo, ele coloca lá dentro da sua mente o que você vai orar. Porque o Espírito Santo sabe o que está no coração do Pai. Então, ele traz o que está no coração do Pai para a sua mente. Aí você ora e acontece. Porque se você ora por algo que Deus também quer, não tem como não acontecer. Então, o Espírito Santo nos ajuda a orar. E sabe aquelas épocas que tem, eu já passei várias, onde você não consegue nem falar? Mas quando você pede lá no seu interior, Espírito Santo, me ajuda na minha fraqueza. A Bíblia diz que naquele momento ele intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus por nós. Glória a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus. Ele quer ser lembrado. Ele quer ser adorado. Você pode dizer amém? Ele quer ser lembrado todo o tempo por você. Ele quer a sua entrega a Cristo. E Ele quer que você caminhe com Ele num relacionamento em oração, jejum, meditação na palavra, para Ele te revelar em profundidade
profundidade. Um cristão que não desenvolve um relacionamento íntimo com o Espírito Santo vai ficar uma vida inteira no mesmo nível. Se ele aceitou o Cristo, ele será salvo, mas ele vai deixar de desfrutar uma vida incrível, de experiências maravilhosas com o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele quer ter esse espaço na nossa vida. Portanto, eu termino aqui dizendo para a igreja: igreja, vamos buscar mais do Espírito Santo. Aqueles que não foram cheios, batizados no Espírito Santo, coloca isso como um alvo número 1 da sua corrida cristã a partir de hoje. Eu venho aqui lembrar a igreja, que a igreja, a noiva, ela está sendo preparada para o noivo, e quem a prepara é o amigo Espírito Santo. Dá espaço na sua vida para o Espírito Santo. A sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Eu não sei se eu posso falar assim, mas o Elan pode falar assim. Eu sou de um tempo. É porque o nosso pastor agora, gente, ele tem vaga para carro em qualquer lugar. Eu estava essa semana fazendo exame de sangue. Eu mandei para ele um print assim, ó, tem uma plaquinha lá no laboratório escrito assim: preferencial para os que são acima de 60 anos. Eu mandei para ele, mas ele é um gato, né? Meu irmão, fofo demais. Não parece que tem 60. 59. Esqueci o que eu estava falando. Senhor Jesus, me ajuda. Bruno, me ajuda. Bruno não, pior do que eu, muita coisa. Queridos, esqueci mesmo, mas tudo vai valer a pena. Calma, Cris, respira. Olha, nós precisamos buscar isso com toda a força do nosso coração. Eu tenho orado e falado assim: Espírito Santo, pega o crustinho. Espírito Santo, batiza esses meninos, porque eu fui batizada com 12 anos e nunca mais a minha vida foi a mesma. Vira uma chave assim, ó. Você tem que sair daqui nessa noite desesperado para ser batizado no Espírito Santo. Pastora, quando é que vai ser o meu batismo? Lembrei. Agora deu start. Porque eu não sou de falar isso, porque isso é da época do Elan, mas... Mentira, eu já cheguei a ver pessoas que na hora do batismo nas águas... Roberto, você também viu. Pessoas, na hora do batismo nas águas, quando levantava das águas, o Espírito Santo descia. E ela já começava a falar em línguas estranhas. A Selma Medina, minha primeira líder de célula, está aqui que não me deixa mentir. Verdade não é, irmão Medina? Não era assim que acontecia? Eu sou de um tempo, irmã Wanda, que eu via as pessoas, as senhoras, indo para a igreja com um lencinho, preparadas para chorar, para derreter. Sabe que muitas vezes nós não recebemos? Porque estamos duros demais, preocupados demais com as coisas dessa terra, correndo de um lado para o outro, e o Espírito Santo está assim: olhem para mim, me deem atenção. Eu estou esperta com isso, eu quero mais, e você? 2 Coríntios 13:13 é o último texto, e vocês vão adorar juntamente aqui. Todos os santos enviam saudações. Pode passar. A graça, vamos ler? A graça... Presta atenção nisso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, olha o que caracteriza cada um. Vocês entenderam? Jesus, a graça.
Deus, o amor e o Espírito Santo é para hoje, é comunhão, é relacionamento. Fique de pé no seu lugar. Amanhã é feriado, gente. Só não é para quem é de Inhapim que está aqui. Sinto muito. Viu, Igor? Quem mandou você ir para Inhapim? Se você fosse caratinguense agora, você ia estar à toa amanhã. Mas a gente não está com pressa. Está com pressa? Eu fico preocupado só com as crianças, porque eu sei o que é o Ministério Infantil essa hora lá embaixo. Nós temos que encerrar. Mas feche os seus olhos. Em poucos segundos, se você ouviu essa mensagem, foi tocado pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que seu coração está te pedindo agora assim: eu preciso mais mesmo. Eu não quero ficar nesse nível que eu estou, não. E aí você pode agora fazer a sua oração de entrega a Ele. O pastor sênior dessa igreja, que é o pastor Elan, ele não conhece nada sobre o Espírito Santo. Só para você entender. Feche os seus olhos. Só quero a Ti. Olha só. Oh, Espírito Santo. Fala isso lá do fundo do seu coração. Fala isso lá das suas entranhas. Rebalabachuri andalabassuri cantalás. Seja renovado nessa noite. Aleluia. Oh. E nada mais, e nada mais, e nada além de Ti. Só quero as Tuas mãos. E nada mais. Se entregue a Ele. E nada mais. Se entregue totalmente a Ele. Só quero a Ti. E nada mais. E nada mais. E nada além de Ti. Só quero a Ti. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito da verdade. Oh, põe a mão no seu coração. Espírito Santo, que tenhamos a semana mais intensa contigo da nossa vida. Você quer isso, meu irmão? Você quer isso? Então vai para a oração, vai para o jejum, levanta de madrugada, pede o Espírito Santo para te acordar, ele vai te acordar. Ele te acorda. E é incrível, no outro dia você pensa que você vai ficar cansado. Não, esses dias eu fiquei num gás. É incrível, porque o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica os nossos corpos mortais. Tem muita gente morta que está vendendo, que está atendendo, que está fazendo e acontecendo, mas não tem a vida verdadeira. Que vida verdadeira é só fluindo no Espírito. Eita, Espírito Santo, toca mesmo, Espírito Santo. Vamos dar um minuto de adoração a Ele. Levante as suas mãos. Você que fala em línguas, fale em línguas. Você que tem um dom do Espírito, seja renovado nessa noite. Barulho santo, barulho do Espírito de Deus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz.
tem alguém aqui nessa noite que quer se tornar um filho de Deus? Você é criatura, até que você entregue a sua vida a Cristo e deixe Ele ser o seu Senhor e seu Salvador. E aí o Espírito de Deus vem e se aposta de você. Igreja, interceda de olhos fechados. Não vou chamar ninguém aqui à frente, mas se você está nessa noite aqui nessa igreja e o seu coração nessa hora está ardendo para se entregar a Jesus, levante a sua mão. Levante a sua mão. Tem alguém aqui nessa noite? Glória a Jesus. Recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe o Espírito Santo de Deus. Promessa. Promessa. Lá na galeria, recebam o Espírito Santo da promessa. E a partir de agora o Espírito Santo está selando esse momento na vida de vocês e a vida de vocês para Cristo, para a eternidade. Começa uma nova vida a partir de hoje. Chega junto do corpo de Cristo. Deixa a gente te ajudar nessa caminhada. Nós estamos aqui para isso. Pastor Elan quer dar a bênção final? Amém? Amanhã nós estaremos aqui. Vai ser uma noite muito especial. Vem estar conosco. Estenda suas mãos. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo está dizendo à igreja: invoca-me. O Espírito Santo está dizendo: me busca. Isso não se resume a um culto. É a sua vida, é todo dia, é cada dia, é mais, todo dia, cada dia. E você precisa tomar uma decisão agora. E aqueles que estão decididos a buscar o Espírito de Deus vão erguer as suas mãos aos céus para se comprometerem com o Senhor. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais. Cada vez que eu coloquei, nós vamos cantar esse refrão. Em nome de Jesus. Você pode erguer as suas mãos e se comprometer com o Espírito Santo. Comprometa-se com Ele nessa hora. Levante bem alto as suas mãos. Compromisso com Deus, compromisso com Deus. É compromisso com Deus. É uma caminhada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, te dê o Espírito, te dê a vida de Deus, e que isso por si só seja suficiente para te guiar até o céu. Até o céu. Pai, muito obrigado por tudo que experimentamos aqui nessa noite do Senhor, tudo que ouvimos, tudo que aprendemos. Leva-nos, ó Deus, debaixo desta palavra, o Espírito que tem ciúmes de nós deseja intimidade conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar um aplauso de louvor ao Senhor nessa hora. Glória a Deus. Aleluia.